amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E este é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E este é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E este é o som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. E este é o som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. E este é o som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Pode entrar. A casa é sua, sua. E vem queimar. Pode entrar. A casa é sua. E vem queimar. Pode entrar. A casa é sua, sua. E vem queimar. Pode entrar. A casa é sua. Sua. E vem queimar. Oh, vem queimar nossos corações.
passagem aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então hoje, nessa manhã, eu sei que você não veio talvez preparado para fazer isso, mas eu quero que você levante a sua voz agora e clame por aquilo que você veio buscar hoje. E levante a sua voz o máximo que você puder, porque é assim que o Senhor vai ouvir. Porque lá disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ore, então clame por aquilo, se humilhe diante dele, se converta, peça perdão daquilo que você tem feito de errado e clame a ele por aquilo que você quer. Só assim ele vai te ouvir. Porque é necessário a cara no pó para que ele venha fazer a morada na nossa vida. É necessário chegar ao chão para que ele cresça nas nossas vidas. Então ore nessa hora e levante a sua voz, não ore em silêncio. Levante e abra a sua boca, porque hoje, nessa manhã, ele vai agir e ele está aqui, ele veio com fogo neste lugar hoje. Não perca essa oportunidade, porque ela pode não se repetir. Então venha aqui e ore, e se prostre agora onde você estiver, se você quiser, chore, grite, pule, mas faça alguma coisa que chame a atenção dele. E vem queimar. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar. Pode entrar, a casa é sua, E vem queimar. cantamos. Cantamos santo, o santo, o santo é o Senhor, o santo, o santo, santo é o Senhor, o santo. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, pode aplaudir esse Deus, essa presença maravilhosa nesse lugar. Aleluia.
Só por isso aí já podíamos ir para a ceia e ir embora, né? Presença gloriosa, presença maravilhosa do Senhor. É isso que nos preenche, é isso que nos faz andar, isso nos faz ir à frente nessa caminhada, essa presença, né? Nosso bem mais precioso, que é a sua presença em nossas vidas. Aleluia. Não importa o que estivermos passando, né? Didio, que horas são? Tem que dar uma corrida aqui agora. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos partir para a palavra já, porque temos a palavra e temos a ceia, né? Gostaria de ler com vocês lá Isaías 53. Texto bem conhecido de todos, quem sabe pelo capítulo e versículo você não lembra, mas quando nós lermos você vai saber qual é essa palavra. Vou esperar o pessoal abrir, Isaías 53. Que bênção hoje, né? Mais pessoas aqui, eu creio que a cada domingo as pessoas vão começar a perder o medo e vão começar a vir aos cultos, né? Para que a chama, a brasa, nessas brasas que estão isoladas e algumas estão tão apagadinhas, né? Vão voltar a acender. Porque quando nós estamos juntos, as brasas pegam fogo, né? Formam uma labareda. E essa presença que nós sentimos aqui vai conosco para a nossa casa, né? Vamos passar a semana gloriosa, a semana abençoada na presença do Senhor, porque viemos, né, trazer as primícias, né, para Deus. Amém? Então, Isaías 53, vamos ler ele inteiro. Meio compridinho, mas vamos ler todo. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Você pode se assentar. Esse é um texto maravilhoso. A gente saber que Isaías escreveu isso, né? Lá entre os anos 740 e 700 antes de Cristo.
Ele teve uma visão, um entendimento do que Jesus iria passar e do que isso acarretaria, né? Com um tremendo assim, realismo mesmo, né? E do que Jesus iria fazer, né? O objetivo de Jesus e o que ele ia fazer nesse mundo. Então era como se Isaías estivesse vendo, estivesse presenciando tudo o que ele escreveu aqui. Tem muitas coisas que nós podemos tirar desse texto aqui. Muitas, mas ele é muito longo. Comecei a orar e ler e nossa, vem coisas assim demais. Então a gente tem que resumir, porque o tempo é escasso, né? No versículo 1, assim, é só a nível de curiosidade, que eu, na verdade, não vou falar sobre isso. A gente vê muitas pessoas, muitos pregadores, por causa do que diz ali o versículo, no versículo 2, que diz assim, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Muitas pessoas pregam que Jesus era feio, que Jesus era horrível por causa dessa palavra. Se ele era feio ou se ele não era, a gente não sabe. Mas o que essa palavra quer dizer aqui é que ele estava levando a feiura, toda a feiura dos nossos pecados, passados, presentes e futuros naquela hora na cruz. E tudo mais que ele tinha passado, né, todo aquele desgaste, todo aquele suplício na cruz, aquele sangue derramado, ele estava desfigurado. Como a gente aprendeu, quando eles colocaram aquela coroa de espinhos, a cabeça dele ficou o dobro do tamanho, porque aqueles espinhos tinham mais ou menos uns 10 centímetros, e aquilo enfiou na sua carne, e aquilo inchou de uma maneira horrível, ele ficou totalmente desfigurado. Então era isso que essa palavra quer dizer. Não que Jesus era feio, mas ele levou e se tornou ali naquele momento feio, por causa dos nossos pecados, né? E ali diz também que ele era o mais rejeitado entre os homens. Mais rejeitado entre os homens. Não houve pessoa no mundo, e nem vai haver uma pessoa que seja tão rejeitada quanto Jesus foi. Muitas vezes a gente reclama da vida, ou a gente recebe alguma rejeição, ou acontece alguma coisa na nossa vida, a gente já fica marcado para o resto da vida, já quer desistir de tudo. E ali diz a palavra que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos profetas, que eles chamavam ele de endemoniado, né, que ele falava através de Belzebu. Não havia reconhecimento de que era Jesus, o Filho de Deus, né? Que ele deixou a glória dele para vir a essa terra. Ele foi rejeitado pela multidão, aquela mesma multidão que aplaudiu ele quando ele entrou em Jerusalém, né? Dizia, hosana nas alturas, que agora rejeitou ele e gritava, crucifica-o, crucifica-o. Ele foi rejeitado ali quando Herodes, já lá no começo, já quis matar ele quando ele era bebê. Quando Pilatos entregou ele para ser crucificado por covardia. Foi rejeitado pelas autoridades judaicas, que apresentaram falsas acusações, cuspindo em seu rosto. As pessoas ali que tinham entendimento, né, entre aspas, que deviam saber que ele era o Filho de Deus. Até pelos apóstolos. Judas traiu ele, Pedro negou ele 3 vezes, e os demais fugiram e deixaram ele sozinho para ser levado, né, à prisão. Mas o pior de tudo dessa rejeição não foi tudo isso que eu falei. Foi que ele foi abandonado pelo próprio Pai. Porque lá na cruz, quando ele se fez pecado por nós, quando ele se tornou maldição, Deus ele não podia amparar o Filho dele, porque ele estava como nosso substituto. E Deus teve que punir o nosso pecado no próprio Filho, para nos amparar eternamente. Tudo isso ele fez, tudo isso Deus fez por nós. Então Jesus ele deixou sua glória para se tornar um ser comum
no meio de nós. Um ser carnal no meio de nós. Qual o propósito de Jesus para vir a este mundo? O que vem à tua cabeça? O cerne da palavra de Deus é a salvação, né? Ele veio para trazer a salvação. Como? Através da morte e ressurreição. Então, Jesus, ele nasceu com o único propósito de morrer. Ele já veio especificamente a esta terra para morrer por nós, para trazer a salvação. Então, ele nasceu para ser nosso substituto. Mas, na verdade, assim, a cruz, ela sempre esteve incrustada no coração e na mente de Deus. Sempre. Desde o início de tudo. Já foi planejado desde a antiguidade, desde todo o começo, desde quando Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, Deus já havia planejado a cruz. Ela é a expressão mais profunda do amor de Deus por nós, a cruz. Então Jesus, ele deixou o céu, ele deixou a companhia dos anjos, deixou a glória do Pai e veio viver no nosso meio. Se humilhou, foi servo, foi preso, foi cuspido, foi escarnecido, foi pregado na cruz, mas ele jamais recuou diante da cruz. Desde pequeno ele sabia qual era o propósito dele, desde pequeno ele manteve-se firme. Nós temos nos mantido firmes nos nossos propósitos com Deus. Nós temos levado a sério aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Aquilo que diz a palavra, nós temos trazido para as nossas vidas e aplicado nas nossas vidas. Nós temos sido firmes como Jesus foi. São coisas para nós pensarmos. Mas o que eu quero chegar assim, quero fazer uma pergunta para vocês. Quem ou o que levou Jesus à cruz? Quem ou o que levou Jesus à cruz? Nós temos que entender uma coisa. A morte de Jesus, ela não foi provocada pelas circunstâncias. Isto é, não houve um motivo terreno ou alguma circunstância que eu tenha levado até a cruz. Jesus, ele não foi para a cruz porque os judeus o perseguiram. Ele não foi para a cruz porque Judas traiu ele. Ele não foi para a cruz porque Pilatos, né, lavou as mãos. Jesus não foi para a cruz porque o povo gritava lá, crucifica, crucifica. Mas então, o que levou Jesus à cruz? No texto nós temos a resposta disso. Esse texto, como eu falei, se fosse para destrinchar, ele fala tanta coisa. Nós vamos focar nisso hoje. Primeira coisa que fala ali. O que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. No versículo 5, se você acompanhar aí. Diz assim, mas ele foi traspassado pelo quê? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades, pecado não confessado. A palavra de Deus fala, quem não confessa seus pecados, não confessou os meus pecados, secaram meus ossos, né? O pecado faz um mal tremendo e muitas vezes nós não confessamos os nossos pecados, como eu sempre brinco aqui, nós temos aqueles pecadinhos de estimação que às vezes, é pequenininho, não acontece nada. Como eu sempre falo também, nós tropeçamos nas pedras pequenas. As grandes é fácil da gente desviar. Muitas vezes aqueles pecadinhos assim de repente ter uma boca meio suja, ou não ter paciência, ou quebrar uma xícara na parede. Eu brinco assim porque antes de me converter eu fiz muito disso. Né? Graças a Deus, Deus nos começa a tratar e a gente começa a ter domínio, né? Na nossa personalidade, né?
Então, nós temos que confessar os nossos pecados, porque senão nós vamos estar crucificando Jesus de novo. No versículo 8, parte B, também fala, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. No versículo 12b, diz assim, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então foram os nossos pecados, uma das coisas foi que os nossos pecados o levaram à cruz. Que se nós vivêssemos uma vida santa, reta diante de Deus, esse mundo vivesse os princípios de Deus, como eu sempre falo, aplicasse o fruto do Espírito em sua vida, Jesus não precisaria ter vindo. Mas como eu falei, desde o início de tudo, Deus já havia planejado, porque Ele sabia da nossa fraqueza. Ele sabia que nós não seríamos capazes. Então não foram os açoites, não foram os soldados, não foi o suplício na cruz, mas foram os nossos pecados. E isso também mostra duas coisas. A magnitude, ou a grandeza, a importância do pecado em nossas vidas. E é também a magnitude do amor de Deus. Porque o pecado, o erro, precisa ser justificado, precisa ser pago. E geralmente é com a morte. Então, quando Jesus foi à cruz, mostrou também a magnitude do amor de Deus por nós. Porque aquele que diz sim, aquele recebe o perdão. Aquele que se vai à presença dele com arrependimento verdadeiro e confessa os seus pecados, Deus perdoa, porque o amor dele é infinito por nossas vidas. Então mostra a magnitude do pecado e a magnitude do amor de Deus ali. Mas será que foram só os nossos pecados que levaram Jesus à cruz? A palavra de Deus diz ali sim que Deus o Pai o entregou. O Pai lançou sobre ele as nossas iniquidades. Vamos ver na palavra? Mas será? Sim, versículo 6. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Versículo 4b. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Às vezes é difícil nós entendermos que ao Senhor agradou moê-lo. Difícil nós entendermos, vamos dizer, um pai diz assim, me agrada te moer, meu filho. Poxa, que pai tirano, que pai ruim. Não, aqui nessa parte, mostra a magnitude do amor de Deus por cada um de nós. Porque para não condenar a mim, não condenar a você, ao eterno inferno, Deus puniu o seu filho, no seu filho o meu e o seu pecado. Deus esmagou o seu filho para não esmagar você. Porque afinal ele sabia que nós não aguentaríamos, e porque a palavra diz, não havia um justo sequer. Romanos 3,10 que diz lá, não há justo nenhum sequer. Deus olhou para este mundo e não achou um justo sequer. Hoje nós temos quantos bilhões de pessoas nesse mundo? E se Deus olhar, Ele não vai achar um justo sequer. E o sacrifício ele tinha que ser perfeito. Porque senão ele não seria aceito. Quando eles faziam sacrifício de animais, tinha que ser um animal perfeito, sem defeito, de tantos anos, até tantos anos, perfeitinho, aquele mais bonitinho, que ia para o sacrifício porque era para Deus. Senão Deus não aceitava. E da mesma forma foi assim. Ele olhou e não achou ninguém. Não tem um nessa terra que seja justo. Mas ele já sabia disso. Por isso que ele teve que mandar o seu filho. Então Jesus não foi por causa de Pilatos, dos judeus, dos soldados, da multidão. Foi o Pai que o entregou a nós por amor. E a terceira coisa que levou Jesus à cruz. Ele se entregou voluntariamente. Ele quis ir à cruz. Não que o Pai o obrigou. Em comum acordo,
Eles combinaram. O pai falou, filho, você tem que ir. Ele falou, sim, pai, eu vou. Tranquilo, sem problema. Vamos ver no texto, de novo? Versículo 4. Diz assim, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele tomou sobre si. Porque Ele quis. Versículo 10. Diz assim lá, quando Ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Ele dera a sua alma, voluntariamente. Então aí mostra que Jesus não foi por causa de circunstâncias. Ele não foi vítima de uma trama, ele não foi alguém indefeso que caiu nas mãos de um sistema corrupto. Não. Ele veio para morrer, com esse propósito. Ele veio para ir à cruz. Esse plano já estava estabelecido desde sempre. Isso nós temos que ter em nossa mente. Já era plano de Deus. E Ele instaurou, através da sua morte e ressurreição, Ele instalou a ressurreição para nós e trouxe de volta a imortalidade que nós havíamos perdido. Porque nós fomos criados para sermos eternos. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele não fabricou, não instalou a morte, porque era para ser eternos. Quando o pecado adentrou, quando eles foram ali enganados pela serpente, entrou todas essas coisas, entrou a morte também. Ela não existia. Por isso que nós lutamos muito para ficarmos vivos. Por isso que a morte para nós é uma coisa ruim, muito estranha. Apesar de nós sabermos que estamos salvos e que vamos para Jesus, a gente quer viver. Porque isso não é uma coisa normal. Porque nós somos criados para sermos eternos. Então Jesus, Ele instalou a ressurreição e trouxe de volta essa imortalidade. Como Deus havia planejado, desde o começo. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. E Ele foi até o fim por amor a nós. Então Ele venceu. Ele remiu o povo de Deus. Versículo 11, parte B. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele nos remiu, Ele pagou o preço por nós. Porque o pecado, como eu falei, tem que ser pago, é com um derramamento de sangue. E através do derramamento de sangue, como nosso sangue não valeria a pena, não cumpriria o propósito de apagar o pecado, de nos remir, teve que vir o sacrifício perfeito, né? Um sacrifício vicário, que fala que substituiu todos os outros sacrifícios. E Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E no final, o Pai deu um presente para Jesus, em virtude desse sacrifício. Sabe qual que foi o presente? Também. Mas o presente que Ele deu a Jesus foi nós. Ele nos deu a Jesus. Eu e você somos a recompensa de Jesus. Por isso que no versículo 11, a parte A diz assim, Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. Deus olha para cada um de nós aqui, Jesus olha e vê que valeu a pena o que Ele passou na cruz. Porque esse é o presente de Deus para Ele. Cada alma que se volta para Ele, cada alma que reconhece Ele como Senhor e Salvador, é um presente que Deus dá. Muitos serão dele. Você tem noção de quanto custou a tua redenção? Muitas vezes a gente ouve, a gente lê, a gente escuta trocentas vezes. Por que a gente tem que repetir? Até na ceia, Deus fala, fazer isso em memória de mim. Porque Ele sabe o quanto nós somos falhos, se nós não estivermos falando, relembrando, acabou, esqueceu. Então, sempre temos que estar falando as mesmas coisas.
Maria, eu acho que todos que estão aqui sabem disso, que foram os nossos pecados. Né? Voluntariamente ele se entregou. Foi o Pai que o entregou também. Mas a gente às vezes não medita, não entende isso na profundidade que isso é. A magnitude do pecado é a magnitude do amor de Deus. Então nós temos que estar falando. Então Jesus, ele vê o fruto do seu penoso trabalho. Foi um penoso trabalho? O que ele passou? Foi o mais penoso de todos os trabalhos. Ninguém aguentaria o que ele aguentou. Então, essa redenção, ela custou tudo para Deus, custou a vida do seu Filho. A nossa redenção custou a vida do Filho de Deus. Esse é o preço que Deus pagou para nos salvar. Isso é tremendo, cara. Se a gente meditar nisso e tiver assim, aquela convicção dentro do nosso coração, a gente conserta muita coisa na nossa vida. Eu quero agradar esse Deus que me ama tanto, que fez tudo por mim, que não poupou nem o seu único filho, para que eu tivesse a salvação. E muitas vezes nós somos tão ingratos, porque nosso coração é extremamente corrupto, e nós deixamos que o nosso eu sempre fale mais alto. Né? A palavra de Deus ali, nós falamos que ele foi rejeitado. Ele foi o mais rejeitado. Isso é no passado? Só no passado? Só naquela época aconteceu? Não, ainda hoje ele é rejeitado por nós. Quando nós optamos pelo pecado, quando nós optamos a fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, nós estamos rejeitando a Deus de novo. Nós estamos dizendo assim, Deus, acho que não é tudo aquilo que fala aqui. Eu sei melhor essa coisa, eu tenho esse entendimento, eu estudei sobre isso. O senhor não sabe essas partes. Deixa que eu tomo conta, deixa para o Beck, que nós uns falam, deixa para o Beck, que eu sei o que eu faço. O ser humano não sabe nada. O ser humano não sabe nada. Quem sabe é Deus a nossa vida. Quando nós optamos pelo pecado, é como dizer que nós amamos mais o pecado do que a Ele. Que paia, hein? Nós falamos da magnitude do pecado. O pecado exige que se pague, que se derrame sangue. E como Deus não vai tirar o nosso sangue porque Ele já mandou Jesus, cada vez que nós optamos pelo pecado, nós pregamos Jesus na cruz de novo. Nós pregamos Jesus na cruz de novo. A palavra diz que ele levou sobre si. Quer dizer, ele consumou. Né? Mas se nós pecamos de novo, ele tem que levar de novo. Ele tem que levar de novo. Em Hebreus 10, 29, diz assim, que quando pecamos, estamos calcando os nossos pés o sangue de Jesus. Diz assim, a palavra literal diz assim, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Pesado. Isso é pesado. Que castigo, que severo castigo merece uma pessoa que calcou aos pés o Filho de Deus. Quer dizer, disse assim, isso não é nada para mim, não creio. Ou se eu creio, se pecar não dá nada. Você está calcando o Filho de Deus, a palavra de Deus diz. Nós estamos profanando o sangue da aliança, o sangue da nova e eterna aliança que Deus fez conosco, para nos salvar, com a qual foi santificado. E ultrajamos o Espírito da graça. Coisas para pensarmos e analisarmos a nossa vida. Então, a pergunta que o profeta fez ali no versículo 1, diz assim, quem creu em nossa pregação? Eu quero repassar para você nessa manhã. Quem creu em nossa pregação?
O que você vai fazer com esta mensagem? Vai ser só mais um conhecimento que você vai agregar aos teus tantos conhecimentos? Ou você vai repensar a tua vida? Vai pensar na magnitude do pecado e na magnitude do amor de Deus? O que é crer para você? É só conhecimento? Aí eu sei. O diabo também sabe. O diabo sabe e só faz o que não deve fazer. Então não é só crer. Não é só ter conhecimento. Nós temos que crer, e o crer é nós sabermos e vivermos esta palavra na nossa vida. Amém? A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, será condenado. É princípio. Não vai mudar. Porque eu sou bonitinho, porque eu sou engraçadinho, porque eu faço boas obras. De repente eu faço muitas boas obras. Mas se eu não creio, a palavra é clara. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Então, meus amados, não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outro Salvador, não existe outra possibilidade de você ser aceito por Deus. Frequentar a igreja, ser batizado, ser ministério, vida e adoração, ser um líder, ser um pastor, um religioso, não é suficiente. Você deve reconhecer que Jesus morreu no seu lugar, confessá-lo como Rei e soberano sobre a sua vida. Então você encontrará uma fonte de vida para a sua vida. Essa fonte de vida está jorrando em você, através de você, jorrando em você e através de você para as pessoas? Fica essa pergunta para vocês nessa manhã. Meditem nessa palavra. Não saiam daqui e esqueçam nela. Vão para casa, vão pensando já o que foi falado mesmo, que muita gente esquece. Se a gente não meditar, a gente perde metade, muito mais da metade do que foi falado. Medita, e durante a semana medita nessa palavra. Foi falado isso, foi falado aquilo. Quem creu na nossa pregação? Medita e analisa a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Fecha teus olhos por um momento, vamos orar, para nós entrarmos na ceia. Não dá para a gente se espichar muito. Tanta coisa para falar. Tão bom falar da cruz, falar de Jesus. Porque tem muitas coisas maravilhosas para a gente colocar em nosso coração. Leia Isaías de novo. Isaías é um livro assim que eu acho tremendo, porque tantas revelações maravilhosas que ele teve de Jesus. Ele fala muito das misericórdias de Deus para as nossas vidas. Ele fala, o livro de Isaías fala bastante sobre castigo também, mas sempre Deus alertando o seu povo amado, né? Sempre Deus alertando e sempre dando, se você fizer isso, e esperando que o povo se volte para Ele para livrar. Isso é muito gostoso. Feche teus olhos. Pense agora em Jesus. Pense agora em tudo que Ele fez. Pense nele naquela cruz. Totalmente deformado. Seu sangue. Ele deixou todo o seu sangue. Ele verteu todo o seu sangue. Que foram muitos machucados. Demais. Perna e carne arrancados.
Como eu falei, a sua cabeça estava o dobro do tamanho, ele estava horrível naquela cruz. Eu acho que era difícil as pessoas até olharem para ele, como diz a palavra ali. Porque o suplício foi muito intenso. Pense que ele foi desprezado, ele foi rejeitado, foi oprimido, foi humilhado. Por nós que andávamos como ovelhas desgarradas. Antes de você ser resgatado por Jesus, você ter esse entendimento, que não foi o teu entendimento que fez isso, mas porque Deus te escolheu e te tocou. E graças a Deus você ouviu a voz dele. Como era a sua vida? Como é a sua vida agora? Nós sabemos que é um caminhar até a nossa ida para a Nova Jerusalém, para a nossa terra, para a nossa nação que é o céu. É uma luta diária. Luta diária. Nós buscarmos a salvação, de nós lutarmos contra o pecado. Pai amado, Pai querido, que nós possamos entender a magnitude do pecado e a magnitude do Teu amor por nós. Que nós possamos entender o que significa a magnitude do pecado. Que nós possamos entender que o pecado precisa ser justificado, que o pecado precisa ser pago. Precisa haver arrependimento de verdade no nosso coração, para que nós possamos ser salvos. Nós temos que crer verdadeiramente que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele vivo está, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele recebeu todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Que nós possamos entender que todo joelho se dobrará um dia, e toda boca proclamará que só Ele é o Senhor. Aqueles que foram salvos e aqueles que não foram salvos vão se prostrar diante daquele que tem o nome sobre todo nome. Porque todos vão reconhecer, vão ter que reconhecer. Mas aqueles que o reconhecerem em vida serão salvos. Depois não adianta mais, aí vai ser só para saber o porquê está sendo condenado e porquê aqueles outros estão sendo salvos. O penoso fruto da sua alma, do trabalho de sua alma, terá uma recompensa. E a palavra de Deus diz que Ele ficará satisfeito. Quando Ele olha para cada um de nós que o busca de todo o coração, se enche o coração dele de satisfação. Muitos serão justificados, mas muitos serão condenados. Que nós possamos, Pai, ter em nosso coração esse amor também pelas pessoas. Que nós possamos ser um canal de bênção, Senhor Deus, das Tuas mãos. Para que nós possamos levar esta palavra a tantas pessoas que estão fora da Tua presença, Senhor Deus. Jesus veio para morrer. E Ele foi até o fim. E foi a expressão maior do amor de Deus. Porque o Pai o entregou por amor de nós. Receba esse amor no teu coração. Sinta esse amor no teu coração. Cultive esse amor no teu coração. Não desperdice. Não rejeite aquilo que Jesus fez. Cultive. Afofe a terra. Põe adubo. Use tua fé. Leia a palavra. Determine. Ore. Declare. Reconheça a cada dia Jesus como teu único e suficiente Salvador.
Reconheça o que Ele fez nos momentos que você quer fazer algo que não é de Deus. Lembre que Jesus morreu por você. E Ele foi como um cordeiro até aquela cruz por causa do amor nosso, o amor por nós. Ele tinha o poder de falar assim: Pai, eu não quero. Mata tudo esse povo aí, vamos acabar com tudo, fazemos tudo de novo. Mas não, eu vou. Para que nós pudéssemos um dia chegarmos até ao céu, porque nós somos céuenses. Aleluia, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te bendizemos, Senhor Deus, por este grande amor, tremendo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos-nos firmes nesse amor, a cultivarmos esse amor. E que nós possamos, Pai, a cada dia pedir perdão e nos arrependermos para não te colocarmos de novo naquela cruz, Senhor Jesus. Seja exaltado em nossas vidas, Pai, na nossa família, naqueles que nos cercam e com cada um que nós falarmos, Senhor Deus. Porque sabemos que não há justo nenhum sequer. E Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. É como eu falo, muitas vezes a gente sabe, quer dizer, sabe. Mentira, a gente sabe dessas coisas. Mas a gente você faz de sonso às vezes, né? Tinha uma humorista que falava assim: brasileiro é tão bonzinho. Tem uns que falam assim: Deus é tão bonzinho. Deus é justo. O amor dele é imensurável. Mas ele tem que ser justo antes de tudo. Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele não pode. E nós temos que entender com a sua palavra para vivermos em justiça, em retidão, para nós sermos abençoados. Amém? Então hoje nós vamos... Tira o pano ali. Nós vamos participar da ceia, né? É um memorial que Jesus deixou para nós, como eu falei, fazer isso em memória de mim, porque somos muito falhos. E Deus sabe disso. Então Ele fala assim: estejam lembrando, não esqueçam o que meu filho fez. Não esqueçam. A gente sempre fala aqui, se a gente pudesse fazer a ceia todo dia, seria maravilhoso. Levantar, fazer a ceia e trabalhar. Você pode fazer na tua casa se quiser. Você não precisa vir aqui na igreja para fazer a ceia. Lembrar o que Jesus fez. Você dá uma força, um fortalecimento espiritual que você não tem noção. Faça a experiência. Você vai ver. Então vamos fazer diferente hoje. Vamos vir e pegar, né, o suco e o pão. Cada um volta para o seu lugar, mas não toma. Nós vamos abençoar, vamos consagrar, né? E daí vamos finalizar. Exaltado sejas tu, Senhor Deus, em todo tempo e lugar. Seja exaltado em nossas vidas, Pai. Seja exaltado nesse ministério. Seja exaltado, Senhor Deus. A ceia, ela é para quem? Você sabe para quem que foi instituída a ceia? Para os filhos
Você é filho? Você já disse sim para Jesus? Então você pode participar da ceia. É para os filhos, é um privilégio poder participar da ceia. Não é placa de igreja. Se você tem algo contra alguém, ou você está com o coração apertado porque fez alguma coisa, é só se colocar diante de Deus, se arrepender, pedir perdão e participar da ceia. Porque o que nos une na ceia é algo tremendo. O próprio Deus nos faz essa liga com cada um de nós. O Espírito de Deus nos fortalece o nosso espírito na ceia. Amém? A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 11, a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que Deus diz ali? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nenhum pastor tem direito de dizer assim: você não pode participar da ceia. Ele pode ensinar, mas é o homem que examina-se a si mesmo. A palavra de Deus diz isso. Mas o que ele fala? Examine-se e assim, pois, coma do pão e beba do cálice. Deus diz assim: não, você se examine e não participa. Ele fala: não, você examine-se, vem para a minha presença, se arrependa e participe. Porque é uma festa em família. Só que nós temos que discernir o corpo e o sangue. Temos que entender o que Jesus fez naquela cruz. Não temos que participar como um ritual. Vou lá, participar assim. Que legal, tomei um suquinho gostoso, comi um pãozinho meu sequinho. Não. O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus moído naquela cruz. E o suco simboliza o sangue vertido naquela cruz para a nossa salvação. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esses elementos diante de Ti, consagramos a Ti. Pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas tocando agora e colocando as Tuas virtudes nesses elementos. Que o corpo do Senhor Jesus Cristo, simbolizado pelo pão, ao nós ingerirmos, Senhor Deus, venha trazer a cura para o nosso corpo. Nós venhamos a ter um corpo perfeito, sarado, Senhor. Libera a Tua cura nessa hora. E a Rafa, o Senhor que sara. Ao bebermos do suco de uva que simboliza o Teu sangue, que Ele venha nos restaurando, purificando, limpando de todos os pecados, de toda iniquidade. Que venha trazer à nossa mente aquilo que nós não confessamos e precisamos confessar, Senhor Deus. Para que nós possamos ter verdadeiramente comunhão contigo, Senhor. Verdadeiramente ligados contigo. Sendo um contigo como Cristo é, Senhor. Um contigo. Abençoa. Abençoa esses elementos em nome do Senhor Jesus. Se você que pegou pode participar comendo do pão e bebendo do cálice. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai.
Obrigado, Senhor Deus, pelo teu sangue derramado. Obrigado pelo teu corpo moído naquela cruz, Senhor Deus. Porque agora nós temos um novo e vivo caminho por onde trilhar, Senhor Deus, e seguir até o trono celestial. Obrigado por ter preparado esse caminho, Senhor. Que nós possamos estar com os olhos atentos nesse caminho, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo firme, olhando nos teus olhos e pisando nos teus passos, Senhor Jesus. Nos teus passos. Que possamos manter a nossa salvação a cada dia, Senhor. Adore o Senhor e nós já estaremos finalizando. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Visualize a Nova Jerusalém, você entrando de braços abertos com Os céus Jesus. Porque começam Ele venceu a morte. Ele abriu um novo e vivo caminho para A você. terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Dá vontade de ficar adorando e adorando e adorando e passar, né? Adorando esse Deus.
mas todos têm compromissos, né? Nós temos que encurtar um pouco. Amém? Em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu não vou comentar muito sobre ofertas e dízimos, que aqui todo mundo já está cansado de saber, né? É bênção na tua vida. O dizimista fiel é próspero. Amém? Você que trouxe teu dízimo, tua oferta, pode trazer aqui ao gasofilácio. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos estender nossas mãos aqui à frente. Vamos estar orando e agradecendo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando esses dízimos, essas ofertas, Pai. Que jamais venha faltar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa, Senhor, ser administradores de lucro, Senhor, em nome de Jesus. Vem prosperar, Senhor, nas nossas vidas e principalmente nesse ministério, Pai. Em nome de Jesus, te amamos e te adoramos. Amém. Amém. Somos prósperos ou não somos? Somos. Porque somos filhos de Deus e somos fiéis à sua palavra. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho? Semana passada foi falado sobre o curso Homem ao Máximo. A gente pediu para o pessoal entrar em contato com o pastor. Não sei se o pessoal não ouviu muito bem ou se ninguém está interessado em fazer. A gente vai convocar, hein, gente? Vou começar a convocar. Você vai. Não percam, vocês mais um curso. Vocês vão amar este curso. Só quem fez sabe falar o que é. O pastor aqui vai dar uma palavra sobre isso. Seguinte, é um curso da UDF, né? Da Universidade da Família. Não sei se alguém já conhece aqueles implementos Jacto, implementos agrícolas, aquelas máquinas. O dono que trouxe para o Brasil implantou isso aqui. É americano isso daí, coisa muito antiga. Mas eu quando comecei a fazer, falei, negócio antigo, isso é mamão com açúcar, né? E realmente é mamão com açúcar, é uma delícia, é gostoso. Passado aquilo que a gente já sabe, todos os homens sabem. Só que a maneira como é passado ali, ela traz quebrantamento, traz arrependimento e leva o homem a estar sendo liberto daquilo pelo qual ele muitas vezes está com uma doença e não é curado há anos. Aquilo pelo qual o homem não consegue prosperar financeiramente, a parte financeira não vai para frente. Aquilo pelo qual ele vive em intriga com a família, brigando com a família e sempre tem entreveiro, sempre tem uma coisinha e não, dali para frente não vai. A maneira como é passado é muito legal. São palavras-chave que veio para um profeta, um desses caras que ministram, um desses grandes caras que ministram. Agora não lembro o nome dele. Já tinha livro deles. Tem uns que pegaram os livros e não devolveram, né? Eu quero que devolva o meu livro aí, que nós queremos trocar, passar para outros, que uns que falaram que liam e leram e já me devolveram. Para a gente estar passando esses livros, revezando o pessoal. Mas o curso em si é tremendo. Os pastores da AME, que estão na AME,
Eles estão fazendo agora. Eu estive falando com o presidente da AME lá, conversando com ele, perguntei está falando sobre as coisas, de repente ele falou sobre isso aí. Ele falou, nós pastores estamos fazendo. Precisa de ver quanta coisa, o que está acontecendo lá dentro com os pastores. Como se diz, estão vomitando aquilo que não é para ficar dentro do homem. É muito bom. A gente não vai ganhar nada, 1 centavo por isso. A gente vai pôr simplesmente os valores do livro, que é o custo que a gente pega de lá. Vai dar em torno de 80 e pouco, entre 80 e 90 reais. Não chega a 90, tá? Se fizer agora. Só que eu precisava de ver o quanto antes, quantos homens querem fazer. A gente vai fazer isso aqui na igreja. A gente vai escolher um dia daí. Só para mim fazer o pedido para a universidade, para vir os livros. Quem quer fazer, quantos querem fazer, que entre em contato comigo. Você tem o telefone ali, ou com a pastora. Tá? Entre em contato. Se sabe de mais alguém que não é dessa igreja, é de outra igreja e queira fazer, pode convidar também. A gente já pede o livro, traz. Eu vou pedir para alguns pastores também estar vindo ministrar a palavra conforme o dia. O próprio pastor que é o responsável aqui por Ponta Grossa, para a região. Então, eu queria que vocês fizessem isso, vai ser muito bom. Ele não fala simplesmente, ele vai falar sobre hombridade, sobre sacerdócio. Ela fala sobre isso. Fala que você está fazendo o papel de homem aqui na terra, porque macho, todo mundo nasce macho, nasce com aquele trocinho ali, é macho. Mas para ser homem, você tem que ter algo de Jesus. E é isso que vai ser passado. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu lembrei de uma coisa, queria que vocês ficassem de pé mais um pouquinho, aguente só um pouquinho, é rápido. Vamos interceder nesse momento, vamos orar pelo neto da Lourdes, como igreja aqui, juntos. Ele está na UTI, está em coma. Cremos no poder de Deus e cremos na restauração de Deus, porque Deus é o Deus dos impossíveis e é Deus e a Rafa, o Senhor que sara. Amém? Então, una a tua fé, vamos unir a nossa fé, né, a Deus agora e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nesse momento, Senhor Deus, intercedemos pelo Patrick, Senhor Deus, o neto da Lourdes. Pedimos a tua intervenção nesse caso, Senhor Deus. Pedimos a tua mão nesta hora ali, nesse leito de UTI, Senhor Deus. Invocamos o teu nome, Yahvé Rafa, tu que és o Senhor que sara, Pai. Que tu estejas tocando nessa vida agora, Pai, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Trazendo a cura, trazendo a restauração, Pai. Fazendo o milagre acontecer neste momento, Pai. Nós clamamos a ti, Senhor Deus, que tu estejas ali junto a este leito, fazendo o milagre acontecer, trazendo ele de volta, Senhor Deus, à vida, Senhor Deus. Restaura, cura, Pai. Liberta, Senhor Deus, porque é o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E o Senhor tem um nome que está acima de todo nome, Senhor Deus. O Senhor está acima do nome que é a doença. Você está acima do nome que é a morte. O Senhor já venceu a morte naquela cruz. Por isso nós declaramos vida para o Patrick nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Coloca a tua mão em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Agora vamos gritar bem alto aqui no templo, e lá você em casa, levante agora e grite bem alto o nome daquele que tem o nome sobre todo nome. Para Jesus, 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 aleluia!